Oi, turma. Salve, guerreiros. Tudo bem? Então, agora eu vou postar uma aula de embriologia para vocês, porque se cai embriologia, pouca gente vai acertar, tá? Porque embriologia é um negócio difícil. Então, eu preparei a lousa, eu fiz os desenhos aqui do meu jeito, tá? De forma que seja o máximo possível de didático, para explicar para vocês, para que vocês entendam, dominem de vez a embriologia. Porque normalmente eu, como sou professor, né, de cursinho e de colégio, eu sei muito bem que a embriologia pouca gente domina isso. Então eu vou fazer agora, vou dar uma aula para vocês, para que vocês dominem com muita calma. Vou sair da frente para focar a lousa aí que eu preparei com carinho, tá bom? Então vamos lá. Tudo começa assim. Espermatozoide, óvulo, encontro. Então, espermatozoide encontra o óvulo, fecundação, forma um zigoto. Aí, o zigoto ele vai se dividindo. No primeiro momento, ele forma duas células, chamadas células menores, né? Chamadas blastômeros. Aí formam 4 blastômeros, 8, sempre mitose, tá? Aqui é sempre mitose. 16, 32 células. Até aqui, olha, isso não é considerado uma fase embrionária. Isso é considerado um período embrionário, um período de clivagens, de mitoses, de segmentações, como vocês queiram, tá? Mitoses sucessivas, segmentações, clivagens, até formar uma fase embrionária que lembra uma amora. Por isso que deram o nome de mórula, porque em grego amora se pronuncia mórula. Aí a mórula, formada por 32 células pequeninas, 32 blastômeros, ela segue adiante com a fase de blástula. A fase de blástula, também esférica, ela, se a gente cortar, você vai ver lá no meio a deposição de um líquido. Esse líquido não existe na mórula, tá? As células centrais vão liberando um líquido citoplasmático, e aí esse líquido vai se acumulando no centro desta esfera e fica assim, caracterizando a blástula. Então, quando se forma esse líquido, aí o embriãozinho já avançou para a segunda fase, chamada blástula. A mórula é a primeira. Isso aqui, ó, está mostrando um corte na blástula. Neste sentido, assim, ó. Como se eu pegasse um maracujá e cortasse ele no meio. E o que a gente evidencia? Isso aqui, ó, um líquido preenchendo uma cavidade. Esta cavidade preenchida por esse líquido se chama blastocele. Cele significa cavidade, cavidade da blástula. E o líquido é um líquido da blastocele, líquido proveniente do citoplasma das células centrais aqui na mórula. Vai liberando o líquido, ele vai acumulando, vai aumentando também o número de células, aí a fase é a segunda, é a blástula. Bom, aqui em cima, ó, aqui, essa parte de cima do embrião, é considerado polo vegetativo. E a parte de baixo, polo animal. Então, aqui no polo animal, nós observamos células depositadas neste, digamos assim, assoalho, no chão, na parte de baixo da blástula. Tá? Estas células são células tronco. As células tronco embrionárias, elas são encontradas principalmente aqui na blástula. A célula tronco, ela tem uma capacidade de se transformar, de originar qualquer tipo de célula. Então é uma célula totipotente. Ok.
Aqui em volta da blástula é a blastoderme, como se fosse a pele, o revestimento da blástula, blastoderme. Aí vem um outro período para formar a terceira fase. Esse período se chama gastrulação. Veja aqui vocês, ó. Eu vou até aproximar mais a câmera para que vocês observem direitinho. Vou posicionar, com licença, vou posicionar aqui a gástrula. Olha, veja, aqui embaixo, tá vendo? Está ocorrendo uma invaginação, ou seja, as células aqui, chamadas células tronco, elas estão subindo junto com esta invaginação da blastoderme. A blastoderme começa a subir, começa a invadir o centro, tá? A parte central do embrião. Este embrião está cortado assim, como se fosse um mamão papaya cortado longitudinalmente. Então, você está examinando aqui metade do mamão, metade do embrião. Aqui embaixo forma um poro. Esse poro, eu apaguei um pouquinho aqui, chama-se blastóporo. Qual é o destino deste blastóporo, deste poro que aparece na terceira fase, chamada gástrula? Bom, ou ele vai formar a boca de um animal, ou ele vai formar o ânus. Se formar a boca do animal, o animal vai ser classificado pela zoologia como protostômio. Se formar o ânus, vai ser classificado como deuterostômio. Animais protostômios, o blastóporo origina a boca. Animais deuterostômios, o blastóporo origina o ânus. Então, veja, quais são os animais protostômios? Nemateuminto, molusco, anelídeos, artrópodes. Repito, o blastóporo origina a boca nos nemateumintes, moluscos, anelídeos, artrópodes. Os equinodermos e os cordados, o blastóporo origina o ânus. Então, nós somos cordados. Então, o nosso blastóporo originou o nosso ânus. E nós somos classificados como deuterostômios. Tá bom? Vou repetir que isso é importante, sim, porque aqui você está vendo a embriologia associada com a zoologia. Então, vamos lá. Ó, deixa eu posicionar. Ok. Que fase é essa? Gástrula. O que chama atenção? A invaginação, ou seja, o assoalho da gástrula vai subindo, vai penetrando esta cavidade aqui, ó, vai penetrando até isso aqui vai ter que encostar aqui em cima. Isso que eu pintei em azul é para formar o intestino e se chama arquêntero. Arqui é primitivo, êntero é intestino. Então, é o intestino sendo formado. Este buraco é o blastóporo. Então, se o blastóporo do animal originar a boca, ele é protostômio. Nemateumintes, moluscos, anelídeos e artrópodes. Fechou? Se o blastóporo, agora você está vendo uma gástrula de um equinodermo ou de um cordado, peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero, o blastóporo vai originar o ânus. Então, esses animais equinodermos e cordados, eles são deuterostômios. Tá bom? Aqui é justamente isso aqui, ó, essa massa de células. São as células tronco, que conforme esse negócio vai subindo, é como se o seu chão fosse formando uma espécie, fosse levantando e te empurrando para o teto.
tá? Então é isso, ó, esse chão aqui, ó, tá subindo, isso se chama invaginação, porque está invadindo o interior da gastro lá. Se estivesse indo para fora, seria uma evaginação. Ele está indo para dentro. Então, é uma invaginação. Tá ok? E vai subindo e vai elevando junto às células tronco, até encostar aqui. Aí, tem uma coisa muito importante sobre a gastro lá. Ela é considerada a principal fase, a fase mais importante. Sabe por quê? Porque é na gástrula que os tecidos embrionários se definem. Por exemplo, na gástrula vai definir a ectoderme, que vai formar o sistema nervoso. Na gástrula define-se a mesoderme, que vai formar músculo e outras coisas mais, os somitos. A endoderme se define também na gástrula, que vai formar, por exemplo, a forração interna do intestino, a mucosa intestinal do arquêntero. Endo é dentro, né? Pele de dentro, pele do meio, pele de fora. Então, na gástrula, a importância mesmo é a formação dos tecidos embrionários, ecto, meso e endoderme. E aqui o blastóporo, que pode originar a boca, definindo os animais protostômio, ou pode originar o ânus, definindo os animais deuterostômios. Agora eu vou para o outro lado. Olha aqui. Aqui você está vendo no embrião, já na fase de neurula, que é a última fase a ser discutida aí. Eu vou até posicionar melhor a câmera e vou aproximar para a gente discutir aqui a neurula. Pronto, olha lá, aproximei. Perfeito. Essa é a neurula. Você está vendo aqui o embrião de lado, é o perfil, o embriãozinho. E eu cortei no meu desenho, eu fiz isso, ó, essa estratégia, porque aqui eu teria que estar fechado tudo assim, teria que estar desse jeito, né, com um aspecto aí, sei lá, parece uma amêndoa, né? Só que eu cortei aqui para mostrar por dentro dele. Então o que você está vendo aqui você está tendo uma visão interna de um embrião na fase de neurula. Bom, a ectoderme, que você viu na gástrula, vai originar o tubo neural. Tubo neural vai formar o nosso sistema nervoso, cérebro, cerebelo, a medula espinhal. Começa com o tubo neural, que tem origem ectodérmica. Então, a ectoderme da gente forma o tubo neural aqui em cima. A mesoderme, que a gente viu aqui, mesoderme também, a mesoderme vai originar a notocorda. A notocorda é um eixo que dá sustentação ao embrião. Todo cordado e exclusivamente cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, tem notocorda. É uma característica dos cordados. Tubo neural dorsal, isso aqui está no dorso, aqui seria a parte ventral do embrião. Se fosse, vai, entre aspas, a barriguinha do embrião. E aqui as costinhas. Então, o tubo neural é dorsal. A notocorda fica logo abaixo do tubo neural. E aqui seria o intestino, tá? Ou o arquêntero. Agora, vamos fazer um corte aqui. Vou fazer um corte transversal nesse embrião. Eu vou cortar o embrião assim, neste sentido, ó. E vamos projetar para cá, que é, agora eu vou focalizar a neurula para vocês, ó. Neurula. A neurula é a quarta fase embrionária. Tá, e o que eu tenho que observar na neurula, professor? O tubo neural aqui, dorsal, número 1, tubo neural. Você tem que observar aqui embaixo o eixo de sustentação chamado notocorda. Aqui, essas bolsas que estão aqui, ó, tá vendo? Parece umas pochetes. Essas bolsas são chamadas somito. Então, você está vendo aqui o somito. Um somito, outro somito. Isso se forma lateralmente. Eu não pude colocar aqui no meu desenho, senão eu ia cobrir tudo aqui. Eu ia apagar o intestino, porque ele fica lateralmente aqui assim, tá bom?
Parecem duas bolsas, imagina uma moto com aquelas duas bolsas, uma de cada lado. A ideia de somito é isso. Esse espaço que vocês estão vendo aqui, ó, essa cavidade do somito é chamado celoma. Celoma. E aqui, o arquêntero. Esse tubo representa o intestino. E aqui, a mucosa intestinal, o arquêntero. Bom, o tubo neural aqui tem origem ectodérmica. A notocorda, mesoderme. Os somitos, mesoderme. Celoma verdadeiro, mesoderme. Mucosa intestinal, endoderme. Então aqui você está vendo a endoderme. Ok? Bom, eu vou repassar. Deixa eu afastar a câmera. Agora pegar uma visão geral. Ok, vamos posicionar, legal, perfeito, tá aí. Então vamos lá. Encontro de espermatozoide com óvulo, fecundação, forma o zigoto, divisões mitóticas, segmentação, clivagem, é um período. Mórula, 32 blastômeros, 32 células, é a primeira fase. Ela é maciça e lembra uma amora. Aí ela avança para a blástula. A blástula é maior, tem mais células, mas ela é oca, porém preenchida por um líquido. E aqui na base, nessa área aqui, ó, da blástula, nós temos as células tronco do tipo totipotente, que tem a capacidade de originar qualquer tipo de célula humana, qualquer tipo de célula. É totipotente, potência total. A camada, o revestimento da blástula é a blastoderme. A cavidade é a blastocele. Quando começa a gastrulação para formar a gástrula, isso aqui, essa parte de baixo, ela vai subindo. Ela vai subindo, subindo, vai invadindo e vai ficando assim, caracterizando a gástrula. Gastrulação é um período de formação da gástrula. E aqui está a gástrula. A gástrula, ela é caracterizada e é excelente para as perguntas dos vestibulares, né? Devido à sua importância, porque ela define os tecidos embrionários, também chamados folhetos embrionários. Quais são? Ectoderme, mesoderme, endoderme. Na gástrula forma-se um poro, um orifício chamado blastóporo. Tá? Aqui é a entrada do intestino que está se formando aqui. Isso aqui vai subindo e vai formar uma cavidade intestinal. Como está se formando aqui, é arquêntero, ou seja, intestino em formação, intestino inicial, é nesse sentido. Aí o blastóporo. Dependendo do animal, esse blastóporo pode formar a boca, caracterizando animais do tipo protostômios. Pedem muito isso em vestibulares. São os nematelmintes, os moluscos, os anelídeos e os artrópodes. Equinodermos e cordados, o blastóporo origina o ânus, caracterizando os animais deuterostômios. Esta visão é de um embrião, visto lateralmente, tá? Então é como se eu tivesse cortado aqui, tá? Eu tá aqui inteiro, cortei, você está vendo por dentro. Então o que você tem que notar? O tubo neural de posição dorsal, a notocorda, eixo de sustentação, e aqui o arquêntero. Isso está em formação ainda. Cortando transversalmente o embrião, você observa nitidamente detalhes da neurona. Tubo neural, notocorda, somitos, cavidade dos somitos, celoma, e aqui o intestino. Bom, turma, agora vamos lá. Deixa eu dar tchau para vocês. Embriologia é assim, é de pouco domínio, tá bom? Nem todo mundo consegue dominar a embriologia, não. Eu espero que vocês tenham curtido isso aí, tenham entendido. Se você não entendeu nessa primeira aula, eu vou estar disponibilizando. Você pode assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? Até realmente você dominar a embriologia. Não é comum cair em embriologia, tá? Mas quando cai, muita gente erra. E se você não errar, se você acertar, você está tendo aqui uma aula de embriologia privilegiada, tá? Com os detalhes que eu desenhei, que é aquilo que mais chama atenção nas questões para os vestibulares.
envolvendo esse assunto aí da embriologia. Tchau, minha gente. Até a próxima. Um beijão para vocês aí. Tchau.